Neste mês de novembro de 2016, estamos comemorando um ano de revistacatólica.com no YouTube, essa rede social que faz compartilhamento de vídeos produzidos por pessoas em todo o mundo. Temos 17 anos na internet. Desde novembro também de 1999, nós temos um site www.revistacatólica.com, onde nós publicamos nossos artigos, apostilas para catequese, apostilas para crisma, apostilas de formação. E nós queremos agradecer a Deus, todos nós, a família Revista Católica, a nossa pequena equipe, que faz tudo com amor, com carinho, buscando levar a verdade de Deus para as pessoas. Gostaríamos de pedir a Deus a sua bênção e a sua força para que prossigamos nesta missão de levar o Evangelho às pessoas, porque todo cristão tem esta missão de levar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês que colaboram com compartilhando os nossos vídeos, nos incentivando, inclusive dando sugestões. Nós já temos aqui vídeos que foram produzidos com temas sugeridos por vocês. Então agradecemos muito por vocês estarem nos ajudando. Em comemoração a este ano, eu interrompi uma série de vídeos que nós temos da playlist Sinal da Cruz. Temos mais de 10 vídeos prontos para serem publicados. E nós hoje nesse vídeo, nesse rapidaço, que é um vídeo mais informal, é o primeiro rapidaço publicado em um domingo. Eu vou procurar fazer isso mais vezes, se vocês gostarem. Peço que vocês coloquem nos comentários se vocês gostam desses vídeos mais informais, além do Sinal da Cruz, do Partilha, dos vídeos especiais. Comemorando este mês de aniversário, primeiro ano do revistacatólica.com no YouTube, nós vamos falar um pouquinho sobre exortação. Porque muitas pessoas durante esse primeiro ano, se nós formos contar todos os comentários, foi realmente percentual muito pequeno. Mas nós gostaríamos de responder essas pessoas que em algumas vezes acharam que os nossos vídeos foram preconceituosos. Talvez porque estavam não sabendo diferenciar exortação de preconceito, de pré-julgamento. Porque nós somos cristãos, nós somos seres imperfeitos, também somos pecadores. Contudo, nós somos chamados a exortar. O que significa exortar? O que significa ser preconceituoso? Nós sabemos que Jesus nos ensinou que não devemos julgar o próximo. Então não cabe aqui ao cristão produzir vídeos para mostrar o que é pecado venial, o que é pecado mortal, que o homossexualismo é pecado, que existem pecados capitais, que existem pecados contra o Espírito Santo, explicando quando nós incorremos nessas faltas, quando nós nos afastamos de Deus por pura maldade. Na verdade, é formação, é exortação. Estamos aqui com o firme propósito de ensinar apenas, de sermos instrumentos de conversão, no máximo, pois somente o Espírito Santo converte. Nós podemos ser, no máximo, instrumentos. Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho dessa questão da exortação, citando 3 temas que foram comentados neste ano em vários vídeos. A questão do homossexualismo, a questão dos casais segunda união e a questão do aborto. São 3 pecados que podem ser graves, são 3 pecados que podem ser contínuos, o que impede essas pessoas que cometem esses pecados de se confessarem, de terem seus pecados perdoados, porque continuam mantendo as suas convicções sem o arrependimento. Então nós vamos rapidamente conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando, todos nós, independente do pecado, somos convidados a estarmos na igreja, a sermos igreja. Até porque a igreja de Cristo foi fundada para os doentes, para os pecadores, e não para os saudáveis, para os santos celestiais. A igreja de Cristo para cada um de nós, seres imperfeitos, que estamos aqui na terra à procura de melhorar,
à procura de lutar contra os nossos vícios, contra os nossos pecados. Nós não podemos fugir desses pecados e de tantos outros pecados mortais, que inclusive nós falamos aqui em vários vídeos. Tivemos um vídeo sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Elencamos os pecados que ferem cada um desses mandamentos. Estamos aqui para lutar contra os pecados, a alcançar a coroa da glória, a alcançar o encontro definitivo com Deus. Todos nós, cristãos, devemos evangelizar o próximo. E quando nós estamos falando em evangelizar, nós estamos falando em formação, em ajudar as pessoas a entenderem aquilo que Jesus quer conosco. Então, quando a gente fala que a homossexualidade, que o ato da homossexualidade está atrelado a um pecado, quando nós falamos que as pessoas que estão em uma segunda união estão em pecado mortal, porque estavam casadas, estão no sacramento do matrimônio, prometeram a Jesus Cristo que estariam nesse matrimônio até que a morte os separasse, no entanto quebraram esta promessa. Por isso mesmo não podem comungar com Deus, porque estão em constante pecado. Quando nós dizemos que as pessoas que abortam precisam se arrepender, quando nós dizemos que os pecados constantes precisam de arrependimento, nós não estamos aqui julgando o próximo, nós estamos exortando. Separei aqui o significado da palavra exortação. Ato ou efeito de exortar, encorajamento, estímulo, incitação, conselho, advertência. Todos nós, cristãos, somos convidados a lutar contra os nossos pecados, a lutar contra os nossos vícios e também a exortar os nossos irmãos na caridade. Não é exortar no sentido de fazer com que você fique mal, com que você agrida, chegue às vias de fato com alguém que está cometendo, por exemplo, o pecado do homossexualismo. Quantos vídeos sobre homossexualismo nós já fizemos aqui no canal? Quantas vezes nós já dissemos aqui: Jesus não condena o pecador, mas o pecado. Quantas vezes eu coloquei nesse vídeo, Jesus diz: não peques mais. Jesus está preocupado com a nossa mudança de vida, para que nós alcancemos a salvação. Todos nós cristãos, quando encorajamos, quando advertimos, quando incitamos o outro, falando sobre a gravidade de um pecado, sobre a gravidade do pecado do aborto, sobre a gravidade do pecado do homossexualismo, da gravidade de ensinar erradamente alguma doutrina cristã, nós não estamos com isso julgando ninguém, condenando ninguém, mas ajudando as pessoas a caminharem corretamente com Jesus, a melhorarem sua conduta. Ou aqueles que estão com um pecado grave, constante, como homossexual, que na sua realidade objetiva tem relações homossexuais, ou com aquela pessoa que abortou e não se arrepende e abortaria de novo se fosse necessário, todos esses casos e tantos outros, eles estão em pecados constantes. Eles estão em situações em que a confissão não pode perdoar. Por quê? Para chegarmos à confissão, já falamos isso em outros vídeos, inclusive em um rapidaço, nós precisamos do arrependimento eficaz. E o que é o arrependimento eficaz? É quando nós temos o firme propósito de não cometer mais aquele pecado. O homossexual que quer comungar, ele não pode ter relações homossexuais. O casal de segunda união que quer comungar, ele não pode estar nessa união que está confrontando o matrimônio anterior, está confrontando um sacramento. Então ele está num pecado constante. Para que ele comungue, ele precisa viver a castidade. Para o homossexual
que não é obrigado, por exemplo, um homem que tenha tendências homossexuais, ele não é obrigado a casar, mas ele não pode viver com o pecado constante das relações homossexuais. Então ele é convidado a ser casto. Assim como o casal de segunda união precisa repensar a sua vida. E quando uma pessoa está separada da outra, de um matrimônio, quando a vida se torna insuportável, que viva de forma casta. Tais situações são complicadas. Se faz necessário que essas pessoas lutem contra os pecados, assim como eu que sou pecador, eu tenho outros pecados. Eu sou casado na igreja, estou com a minha esposa, graças ao bom Deus, não sou homossexual, mas tenho outros pecados. A pessoa que aborta, por exemplo, ela tem que ter arrependimento eficaz para que aquele pecado seja perdoado. E o pecado de aborto, ele só é perdoado por um bispo ou algum sacerdote que tenha sido delegada essa prerrogativa de perdoar o pecado do aborto, porque é um dos pecados que bradam aos céus e exigem a justiça de Deus. Nós já falamos nisso em um outro vídeo. Eu gostaria inclusive de comentar sobre isso. O Papa, nesta semana, ele permitiu que todos os sacerdotes, em ocasião do fim do Ano da Misericórdia, ele estendeu o que estava acontecendo durante o Ano da Misericórdia, que seria a prerrogativa de todos os sacerdotes poderem perdoar abortos em uma confissão. Todos os sacerdotes possuem a prerrogativa de perdoar o pecado gravíssimo do aborto. No G1, por exemplo, foi escrito, isso foi no dia 21 de novembro de 2016, às 11h44 da manhã. Isso estava publicado no G1. Papa autoriza de forma definitiva que padres possam perdoar aborto. Essa notícia passa a ideia de que a igreja não perdoava aborto. Mas você tem que ler nas entrelinhas o quê? Que sim, com arrependimento eficaz, aquela pessoa que abortou estava com firme propósito de nunca mais cometer aquele pecado e que não cometeria nem esse aborto que ela está confessando. Esse é o arrependimento eficaz. E aí o bispo, por consequência, poderia perdoar essa pessoa. Agora, apenas se aumentou o número de sacerdotes, porque para o pecador é a mesma situação. Ele precisa do arrependimento eficaz. Eu, quando for me confessar algum pecado mortal que eu tenha cometido, eu tenho que ter esse firme propósito de não mais cometê-lo. Arrependimento eficaz. Me arrepender do pecado mortal que eu cometi. A igreja não vem aqui para condenar ninguém. Eu, como cristão, não estou aqui julgando nem condenando ninguém. Mas nós precisamos mostrar para as pessoas o verdadeiro caminho cristão, que é lutar contra todos esses pecados, contra todos os pecados mortais. Nós já falamos aqui, por exemplo, sobre a diferença entre pecado mortal e pecado venial. Nós já falamos aqui da possibilidade que a pessoa tem de se purificar no purgatório. Então nós estamos falando em vários vídeos sobre as vias de salvação, o caminho que devemos trilhar para sermos salvos por Jesus. Mas para sermos salvos por Jesus, nós precisamos enfrentar esses pecados de frente. Acontece muito quando a gente vai ao médico e o médico nos diz que nós temos uma doença grave. Muitas pessoas vão tentar um outro diagnóstico, vão atrás de outro médico, chamam o médico até de maluco. Não, que isso, eu não tenho essa doença. No final das contas, depois de 3, 4 consultas com outros médicos, se verifica que a doença grave existe. Da mesma forma é a exortação. Não estamos aqui sendo preconceituosos, não estamos aqui julgando ninguém, nem condenando ninguém. Eu, por exemplo, nós somos irmãos pecadores que também estamos no caminho. O que nós estamos tentando é ajudar as pessoas a enxergarem esses pecados graves e a lutarem contra eles enquanto existe tempo. Independente da nossa condição de pecador, somos todos convidados a sermos igreja, participarmos da igreja, cada um na sua condição. É isso que Jesus disse quando determinou que a igreja não era para os sadios, mas para os
pecadores. Então, quando existe uma exortação, é para que a gente melhore, é para que a gente busque, porque estamos na igreja para isso, para caminhar e melhorar e chegarmos um dia à comunhão definitiva com Jesus Cristo. Todos são convidados a ajudar, inclusive nas pastorais, naquelas em que a gente tem condição de ajudar, dentro dos nossos limites, onde nós podemos dar exemplo, porque todo pecador tem algo, tem virtudes que podem ser testemunhadas, que podem ser trabalhadas. Que Deus nos ajude a caminhar com Ele na igreja e melhorar cada vez mais, lutando inclusive contra esses pecados constantes, até chegarmos, com a ajuda do Espírito Santo, ao arrependimento eficaz e possamos chegar na confissão e sermos absolvidos pela misericórdia divina de Deus. Todos os cristãos, independente de suas faltas, de seus pecados constantes, seja ele homossexual, seja ele um heterossexual, ele é convidado a ser igreja, a evangelizar, a aproveitar os dons que ele tem em prol da construção do reino de Deus. Os seus pecados, ele tem que continuar lutando contra eles. O pecador precisa continuar, com a ajuda de Deus, lutando contra suas faltas, para chegar a alcançar a coroa da glória, a alcançar o encontro definitivo com Deus. E por isso a formação é importantíssima. Logo, a exortação nada mais é do que um caminho para a formação. Se vocês gostaram desse formato mais informal, eu posso também produzir outros rapidaços para serem publicados no domingo. E aí nós teríamos o rapidaço, o sinal da cruz, o especial, o partilha, esses tipos de vídeos sendo alternados no domingo. Porque fazer mais de um vídeo por semana fica pesado para todos nós, inclusive para aqueles que querem assistir, que querem comentar os vídeos, que querem compartilhar, porque infelizmente na era contemporânea, na nossa época, a vida tem sido muito corrida, mas nós não podemos deixar de aprender sobre a palavra de Deus e partilhar com os irmãos. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscreva no canal, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.